capítulo 4. Ora, Jesus, cheio de Espírito Santo, afastou-se do Jordão e foi conduzido pelo Espírito lá no ermo por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Outro sim, ele não comeu nada naqueles dias, e por isso, ao terminarem, sentiu fome. O diabo disse-lhe assim: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus replicou-lhe: Está escrito, o homem não deve viver só de pão. Ele o levou assim para cima e lhe mostrou todos os reinos da terra habitada, num instante de tempo. E o diabo disse-lhe: Eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, fizeres um ato de adoração diante de mim, tudo será teu. Em resposta, Jesus disse-lhe: Está escrito, é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado. Ele o levou então a Jerusalém e o postou sobre o parapeito do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, dará aos seus anjos um encargo concernente a ti, para preservar-te, e eles te carregarão nas mãos, para que nunca batas com o pé contra uma pedra. Jesus disse-lhe em resposta: Dito está, não deves pôr Jeová teu Deus à prova. Assim, o diabo, tendo terminado com toda a tentação, retirou-se dele até outra ocasião conveniente. Jesus voltou então no poder do Espírito para a Galiléia, e a boa fama dele espalhou-se por toda a região circunvizinha. Começou também a ensinar nas sinagogas deles, sendo tido em honra por todos. E ele chegou a Nazaré, onde tinha sido criado. E, segundo o seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe assim entregue o rolo do profeta Isaías. E ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para pregar livramento aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para mandar embora os esmagados com livramento, para pregar o ano aceitável de Jeová. Com isto, enrolou o rolo, entregou-o de volta ao assistente e se assentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam atentamente fixos nele. Principiou então a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. E todos começaram a dar-lhe testemunho favorável e a maravilhar-se das palavras cativantes que saíam de sua boca, e diziam: Não é este um filho de José? A isto lhes disse: Sem dúvida aplicareis a mim a seguinte ilustração: Médico, cura-te a ti mesmo. As coisas que ouvimos acontecer em Cafarnaum, faze também aqui no teu próprio território. Mas ele disse: Deveras eu vos digo que nenhum profeta é aceito no seu próprio território. Por exemplo, em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu ficou fechado por 3 anos e 6 meses, de modo que sobreveio grande fome a toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma destas mulheres, mas apenas a Sarefá, na terra de Sidom, a uma viúva. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Contudo, nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o homem da Síria. Ora, todos os que ouviam estas coisas na sinagoga ficaram cheios de ira, e levantaram-se e o conduziram às pressas para fora da cidade, e o levaram à beirada do monte em que se situava a sua cidade, a fim de o lançarem de cabeça para baixo. Mas ele passou pelo seu meio e seguiu o caminho. E desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e ele os ensinava no sábado. E ficaram assombrados com o seu modo de ensinar, porque a sua palavra era com autoridade. Ora, havia na sinagoga um homem com um espírito, um demônio impuro, e ele gritava com voz alta: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
Vieste destruir-nos? Sei exatamente quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus censurou-o, dizendo: Cala-te, sai dele. Assim, depois de lançar o homem no meio deles, saiu dele o demônio sem lhe fazer dano. Em vista disso, todos se assombraram e começaram a conversar entre si, dizendo: Que sorte de palavra é esta? Porque ordena aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem? De modo que a notícia a respeito dele se espalhava por todo o canto da região circunvizinha. Depois de se levantar e sair da sinagoga, entrou no lar de Simão. Ora, a sogra de Simão estava padecendo de febre alta, e fizeram-lhe uma solicitação a favor dela. Inclinou-se então sobre ela e censurou a febre, e esta a abandonou. Ela se levantou no mesmo instante e começou a ministrar-lhes. Mas, pondo-se o sol, todos os que tinham doentes com várias moléstias vieram trazê-los a ele. Curava-os, pondo suas mãos sobre cada um deles. De muitos saíam também demônios, clamando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Censurando-os, porém, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. No entanto, ficando o dia, saiu e foi para um lugar solitário. As multidões, porém, começaram a ir em busca dele e vieram até o lugar onde ele estava, e tentaram impedir que se afastasse deles. Mas ele lhes disse: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Concordemente, pregava nas sinagogas da Judéia.